preservação do povo de Deus e a marcha do Evangelho. É sobre isso que nós queremos tratar nessa noite. A preservação do povo de Deus e a marcha do Evangelho. Segunda carta de Paulo à igreja em Tessalônica, capítulo 3, verso 1 ao verso 5, nos diz assim: Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo e a própria igreja havia experimentado dessa fúria, da hostilidade. Quando você abre a Bíblia lá em Atos capítulo 17, por momento da organização ou do estabelecimento do Evangelho sendo pregado em Tessalônica, há uma perseguição muito árdua a este apóstolo. O Evangelho floresce. Essa é a igreja mais nova, muito possivelmente essa seja a sua primeira epístola entre todas as epístolas. Então Paulo tem um apreço e um cuidado pastoral muito grande para com essa igreja. Este fato vai se repetir, e agora aquela fúria em Tessalônica, proveniente dos judeus, ela vai ganhar um volume. Se no capítulo 17 eles não conseguem pegar a Paulo, mas entram na casa de Jason e o intimidam quanto o anúncio do Evangelho, agora os judeus se organizam de uma forma ainda mais ordenada e prendem a Paulo e o levam ao tribunal, a um homem chamado Galho. Galho então ouve a queixa dos judeus que vão dizer: olha, este homem está pregando um evangelho diferente, ele é uma afronta a nós. Galho não considera aquelas palavras e então ele ordena que todos saiam. Os judeus, tomados de fúria, pegam o chefe da sinagoga e vão bater nele. É um momento de grande dramaticidade. Quando a gente chega neste texto aqui, nós percebemos que não é diferente em todo o curso da história da redenção. Em todos os momentos, a história da redenção, a igreja do Senhor Jesus enfrentou isso. Ao mesmo tempo em que o evangelho avança, também há uma oposição. Hoje nós temos uma oposição velada, na nossa nação. Isso é muito nítido. O estabelecimento de leis que tentam enfraquecer a igreja e o papel da igreja e a função da igreja como proclamadora do Evangelho do Senhor Jesus. Paulo está escrevendo a estes irmãos, a esta igreja, que estão debaixo dessa forte pressão, tanto interna como externa também. E Paulo aqui, meus amados irmãos, ele humildemente vai pedir a estes irmãos: irmãos, eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com vocês, e também estou preocupado para que vocês não sintam intimidados a fazer o que devem fazer, anunciar o Evangelho. O termo que aí começa, o finalmente, embora seja a conclusão, claro, é uma lógica isso, do próprio texto nos fornece essa orientação, ele está aí terminando os 2 capítulos, mas é mais do que isso. Paulo está fazendo um adendo. É como se Paulo dissesse assim: irmãos, só um minutinho, eu preciso ainda trazer outras informações, e estas vocês não podem se olvidar, muito pelo contrário,
elas precisam ser colocadas em prática. Este texto é um texto de uma fácil compreensão dele pela estrutura. Nós chamamos de estrutura exegética histórico-gramatical. Essa estrutura, ela está dividida em 2 blocos, verso 1 e 2 é o primeiro bloco, e o segundo bloco, 3, 4 e 5. O primeiro bloco é um bloco onde você tem uma oração, e no segundo bloco você tem 2 pedidos de oração. Então, o texto está majoritariamente envolvido com este propósito. Qual o propósito? É o tema desse sermão: a preservação dos crentes e o avanço do Evangelho. Então, a mensagem central deste texto é a marcha do Evangelho, a fidelidade do crente que não repousa na sua habilidade humana de modo algum, tanto que Paulo, o grande apóstolo, está escrevendo a esta igreja e suplicando a essa igreja que interceda pela sua vida. Um caráter de humildade está presente aí. E ele diz assim: meus amados, confiemos no Deus da aliança que guarda o seu povo, fortalece e guia até o dia final. Então eu quero trazer alguns destaques aqui. O primeiro deles, irmãos, é que não há possibilidade de nós realmente compreender essa perícope que temos na mão para apreciar nessa noite, sem que a gente veja esses 2 blocos. O primeiro bloco é o bloco do pedido de oração, verso 1 e 2. O pedido de oração não é porque, olha, eu estou sofrendo aqui em Corinto. O pedido de oração não é, olha, o tempo fechou. O pedido de oração não é da autocomiseração. Ô irmãos, está tão difícil para mim. O pedido de oração é que a palavra avance, que a palavra corra, que a palavra esteja solta. O que é isso, irmãos? Paulo está dizendo assim: irmãos, que não haja nenhum impedimento desses que parecem caminhar conosco, mas são inimigos da cruz, desses que Paulo vai denominar como perversos aí. E a palavra perverso, o seu significado é aquele que está longe do caminho, ou fora do caminho, fora do seu lugar. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim: irmãos, esses não tiveram o privilégio que nós estamos tendo, que eu tive, vocês estiveram, e que outros ainda terão, de ouvir a grande mensagem de salvação. É interessante que Paulo não vai chamar aqui esses homens de iníquos. Deveria, mas ele não o faz, por 2 razões claras. A primeira delas é que Paulo já havia dito que o homem da iniquidade apareceria. Então, de forma muito inteligente, própria, e para não confundir a igreja do Senhor Jesus, mas ajudá-la no cumprimento de sua missão, Paulo está dizendo assim: estes homens que são maus, estes homens que estão fora do lugar, estes homens que têm um procedimento ou uma conduta divergente da conduta de quem teme ao Senhor. E Paulo vai dizer algo aqui neste texto, verso de número 2. Ele diz: porque a fé não é de todos. O sentido é muito simples, está presente no texto. Ele está dizendo: o comportamento deles revela que eles são pessoas opositoras ao Evangelho. Eles se rebelaram contra o Evangelho, de tal sorte que a igreja, ela não vai ter uma contrapartida em um ato hostil para com estes. Qual é o papel da igreja? Paulo está dizendo aqui: prega o Evangelho, anuncia a palavra. A despeito se há um apreço ou um desprezo, pregue a palavra. O Evangelho de fato não é para todos, não é para todos. E Paulo vai fazer um trocadilho aí muito interessante, porque se a fé, a crença, não é de todos, o verso de número 3,
ele começa com uma afirmação. Ele diz assim: mas o Senhor Ele é o quê? Fiel. É claro que eu não posso alterar as palavras aqui, né? A fé é a palavra pistós, e aqui é outro termo designado para fidelidade. Mas o que ele está dizendo é que o Senhor é fiel para guardar essa fé que vocês receberam, que está em vocês e que os impele a continuar falando do Evangelho. Então, meus amados irmãos, qual é o grande anseio do apóstolo Paulo? Você vai perceber que ele diz assim: finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Como a palavra de Deus é glorificada? Eu prefiro o termo que diz assim: ela é coroada de glória quando ela cumpre de forma perfeita a salvação no coração daquele que crê. Então ele diz bem assim: que muitos sejam salvos, apesar da oposição. Talvez você esteja num ambiente familiar onde só você é crente. E o Senhor Jesus já havia nos advertido quanto a isso. Ele diz: olha, quando o coração de vocês forem convertido a Cristo Jesus, a oposição ela começará dentro de casa. Aqueles que não são, Ele os rejeitarão, estranharão o vosso procedimento, não comungarão dessa mesma fé. É possível que alguns possam vir a ser até mesmo colocados fora da herança paterna. Contudo, nós temos um galardão maior. Então aqui há um incentivo, há um anseio do apóstolo Paulo, e isso está muito presente quando ele diz assim: orem também. A ideia é: continue orando. Orem por mim, para que a gente seja livre dessas pessoas. Irmãos, eu fico pensando, se Paulo, este grande arauto do evangelho do primeiro século, ele não teve nenhum constrangimento em dizer para a igreja: irmãos, eu preciso da sua intercessão. Eu não posso imaginar que eu nem você também não careçamos da oração da igreja. Nós precisamos da intercessão da igreja. Por isso que é tão importante, irmãos, participar da vida da igreja. Por isso que é tão importante nós estarmos presentes nos trabalhos da igreja e saber que tem um povo que intercede por nós. Eu tive o privilégio de encontrar o pastor dessa querida irmã, um amigo, Stanley, e ele veio, me abraçou e disse: Senhor, moço, nós oramos tanto por você naquela fase que você passou lá do Covid. Coisa boa, o intercessor. Depois ele me deu um arroz, que eu tinha um compromisso de pregar com ele, e aí tive que firmar uma data com ele. Mas que coisa boa, a igreja intercede por você. Não abra mão deste privilégio, não abra mão da alegria de compartilhar as suas lutas e saber que tem um exército que está pleiteando essa batalha por você, que nós somos unidos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui com todas essas bandeiras aqui, e elas têm um propósito de nos lembrar que a razão de ser da igreja é que ela é proclamadora desse evangelho, e que nós estamos unidos com cada um desses povos, e que nós somos irmãos e responsáveis por eles. É por isso que nós estamos empenhados numa campanha para ajudar uma família que nós amamos, e são os nossos missionários, e nós queremos dar uma máquina de lavar para a nossa irmã Cláudia e facilitar o seu serviço lá no Paraguai, e nós vamos fazê-lo para a honra e glória do nosso Deus, porque onde eles estão, nós estamos também. Nós somos uma só família, e Paulo se compromete com isso. Os versos finais, os versos de número 3 e 4 e 5, Paulo fala de uma certeza. Ele diz: irmãos, enquanto nós oramos, enquanto nós pregamos, Deus continua trabalhando, Deus continua fazendo, Deus continua guardando.
Deus continua de forma tão belíssima, nos dando o privilégio de poder desfrutar de sua fidelidade para com Ele mesmo, e somos objeto dessa fidelidade, sendo guardados por este Deus. E Paulo então diz assim, a partir do verso 3, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno, dos homens que são maus, das oposições. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando coisas que lhes ordenamos. Ele diz, olha, eu sei, e é só você ler o primeiro capítulo da primeira epístola, quão elogiosa é a fala do apóstolo a essa igreja. Ele diz, eu sei que vocês estão fazendo isso, mas a sua oração, ela diz assim, como também continuarão fazendo, que o Senhor conduza o coração de vocês. Ele diz, olha, na dependência do Senhor, na preservação do Senhor. O termo que está posto aqui é traduzido como o mal ou o maligno, referindo-se à figura do adversário de nossas almas. E ele diz, ele usará essas oposições para nos distrair, para que não cumpramos a nossa missão, para que não glorifiquemos a Deus por meio do Evangelho na nossa vida. E Paulo diz, confiemos no Senhor, guardemos o nosso coração firme diante do Senhor. O verso de número 5, Paulo faz uma oração e ele diz assim, que o Senhor incline vosso coração e as vossas afeições, vossas vontades, vossos desejos, vossas paixões, vossos amores. Irmãos, como a gente tem uma facilidade de amar outra coisa que não é Deus, e aí de repente a gente é como se fosse surpreendido, a gente diz, Senhor, desculpa, eu te amo ainda. Paulo diz assim, meus amados, sem o auxílio dele, ou melhor, é indispensável o auxílio dele para que o amamos. Paulo está dizendo assim, que a mim e a você nos seja dado ao menos uma porção do senso do amor dele. Porque quando nós entendermos o quanto ele nos ama, nós também seremos constrangidos de forma alegre, espontânea e voluntária a amá-lo. Paulo está dizendo assim, que ele possa fazer com que você queira amá-lo. Irmãos, meu Deus, que cuidado pastoral com a minha vida e com a sua vida este servo do Senhor está tendo, porque ele sabe que eu quero outras coisas que não é a Deus. E ele diz assim, que uma dose do seu amor seja posta sobre o seu coração, e que você queira o que ele quer, amá-lo. E como podemos provar que nós o amamos? Os primeiros versos, eles nos ensinam. Orando pela igreja e pregando a palavra de Deus. Anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. É sabido por todos nós que aqui estamos, que a história da salvação na teologia paulina, ela tem o seu clímax em Cristo Jesus. E não seria de outra forma que ele iria terminar o verso número 5. Vamos ler juntos aí o verso número 5? Todos a uma só voz? Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Ele diz, assim como Cristo perseverou, assim como ele não desistiu do madeiro, assim como ele
foi o cumprimento da promessa, assim como Ele anunciou a vitória sobre o inimigo de nossas almas, assim como Ele tem nos preservado, pois Ele é o nosso Senhor fiel, que possamos ser encontrados íntegros diante dEle, preservados por Ele mesmo. Irmãos, que coisa maravilhosa é poder olhar para este texto e poder perceber essa unidade trinitária. A preservação dos crentes e o avanço do evangelho se dá sobre a ação da Trindade Santíssima. Deus Pai está envolvido aqui, Deus Espírito está envolvido e Deus o Filho está envolvido nessa obra. De tal sorte que não tem como dar errado, irmãos. Mesmo quando nós não o amamos, Ele continua a nos amar. E continua a fazer com que o nosso coração agora seja inclinado pelos afetos que glorificam o seu nome. É dessa forma que Dr. Martyn Lloyd-Jones vai dizer assim: o homem não pode dirigir o seu próprio coração. O homem não pode dirigir o seu próprio coração. Não, eu sou senhor de mim. A pior coisa que acontece na vida de um homem é ser senhor de si mesmo. E o maior benefício que nós recebemos foi ter a Cristo Jesus como Senhor sobre as nossas vidas. Tudo que Ele faz é bom e redunda na glória do nome dEle. É Ele quem dirige os nossos corações ao amor de Deus, o Pai. Dr. Martyn Lloyd-Jones vai dizer assim: é necessário, é profundamente importante que esta obra graciosa e soberana do Espírito incline nossos afetos à vontade do Pai. Portanto, eu quero encerrar este texto aqui com 3 aplicações práticas à nossa vida. A primeira delas, irmãos, Deus nos chama nessa noite a uma prioridade de renovação de nossas intercessões. Prioridade. Se o próprio apóstolo Paulo, com toda a sua experiência, a sua envergadura teológica, sendo ele um apóstolo, ele precisou e contou com uma igreja. Quem é você para andar sozinho no corpo de Cristo? Não teme suplicar que a igreja ore por você, mas ore por você não é apenas para que você receba benefícios de cura ou de qualquer outra coisa, mas para que a palavra de Deus nos seus lábios corra, avance, que você seja um baluarte do Evangelho. Nós devemos orar pelos pastores que anunciam o Evangelho, domingo após domingo, semana após semana, pelos nossos missionários, pela igreja local. A igreja não pode ser um arraial egocêntrico, onde ela só suplica por necessidades nas quais ela é afligida, e ela não está fora dos muros, ela é intramuros. A igreja não pode ser assim. A igreja precisa ser uma igreja que exalta a Deus com o desejo de ser uma agência do reino de Deus. Segunda coisa, descanse na fidelidade e na palavra de Deus. Nós vivemos dias de grande certeza, como também o apóstolo Paulo viveu, os tessalonicenses viveram, e todos os crentes em Cristo Jesus viveram em todas as épocas. Nós vivemos tempos onde instituições falham. Nós vivemos tempo onde pessoas decepcionam. Mas a nossa confiança está em quem? Na instituição, nas pessoas ou em Deus?
Ou caiu a palavra do Senhor que diz: mas o Senhor é fiel? Não, não caiu, irmãos. Portanto, quando eu e você enfrentarmos qualquer hostilidade, ofensa, oposição, injustiça, ataque, aonde nós nos sintamos intimidados pela força do inimigo e pela nossa própria fraqueza, olhemos por aquele que é fiel. É Ele quem nos fortalece. E foi Ele quem prometeu: nenhuma das ovelhas que tu me deste se perderá. Por último, a obediência, ela flui de um coração grato. Enquanto o homem caminha na sua altivez, a obediência é desprezada. A gratidão, irmãos, ela é um movimento do Espírito na nossa vida que nos impele à obediência de Deus. Nunca um esforço legalista merecerá o favor de Deus. Não é por obrigação, né? Nós temos a obrigação de levantar R$4.000 aí nesse mês, em oferta missionária. E nós vamos extrapolar isso. Nós vamos extrapolar isso. Amém, igreja? Nós vamos extrapolar isso. Mas um coração transformado, ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Que o Espírito Santo de Deus alinhe a nossa vontade à vontade de Deus, para a glória do nome de Deus. Amém, irmãos?